Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. O livro Passaporte para o Terror, Os Voluntários do Estado Islâmico, é uma obra que se propõe a esclarecer o que motiva a descomunal presença de estrangeiros no autodenominado Estado Islâmico. A enorme diversidade econômica, social e cultural desses estrangeiros torna impossível encontrar algum padrão ou conjunto de fatores que explique todos os casos desse contingente, formado por mais de 30 mil homens, mulheres e crianças, oriundos de quase 100 países, que, em geral, largaram tudo para se juntarem ao califado. No episódio de hoje, recebo o policial federal e mestre em Relações Internacionais pela PUC Minas, Guilherme Damasceno, um dos autores deste livro, para investigarmos as evidências que levam um estrangeiro a se tornar voluntário do Estado Islâmico. Agradecendo-lhe pela participação, Guilherme, dou-lhe as boas-vindas e, seguindo o informal protocolo, peço que conte um pouco sobre ti e como surgiu a ideia e parceria com o professor Jorge Lasmar de escrever o livro Passaporte para o Terror, Os Voluntários do Estado Islâmico. Primeiro, queria te agradecer pelo convite. É um prazer, é uma honra participar desse podcast conduzido por você, com quem eu tive o prazer de trabalhar nos tempos de PF em Minas. Depois, em outras oportunidades, quando você esteve aí no DEPEN, nos ajudou a construir relações tão importantes aí com os colegas do DEPEN. E é um prazer muito grande bater esse papo contigo hoje. Hoje eu estou completando um pouco mais de 25 anos de carreira na Polícia Federal, como agente de Polícia Federal, os últimos 7, 8 tenho trabalhado na Divisão de Cooperação Internacional da PF. Nesse momento, exerço a função de agente policial adjunto na Embaixada de Ottawa, no Canadá. A parceria com o professor Jorge começou cerca de 11, 12 anos atrás, quando eu o procurei, interessado, né, na linha de pesquisa que eles estavam abrindo, no já renomado curso de Relações Internacionais da PUC de Minas. Soube que eles estavam abrindo uma linha de estudos de terrorismo, me interessei, comecei a estudar com eles. E depois de 1 ou 2, 3 anos de estudo, decidi partir para o mestrado, mas foi um timing assim, muito feliz para mim, porque quando eu comecei a estudar com o professor Jorge e o professor Rashmi, era justamente um momento onde se formava uma certa tempestade perfeita, uma concomitância de circunstâncias no Oriente Médio, Primavera Árabe, saída dos americanos do Iraque, que promoveu e possibilitou o ressurgimento do grupo que depois acabou sendo conhecido como Estado Islâmico. E embora o fenômeno chamado de foreign fighters, né, os combatentes estrangeiros, essa ideia de estrangeiros deixando suas casas, seus países para lutar, para se envolver em conflitos que não lhes pertenciam, que havia muito pouco, quase nenhum impacto ou relação direta com as suas vidas, era algo muito intrigante. Sempre foi algo muito intrigante, objeto de várias pesquisas acadêmicas, mas no caso do movimento que começa em 2012, de pessoas saindo de mais de 100 distintos países, quer dizer, um perfil muito mais variado do que havia acontecido nas ondas anteriores de combatentes estrangeiros para guerras no Oriente Médio, e principalmente os números, né? Se antes a gente falou em 10 mil estrangeiros indo para a guerra do Afeganistão, 7, 8 mil indo para a guerra do Iraque, quando os Estados Unidos intervêm no Iraque para depor Saddam Hussein. Nesse momento, a gente já começava, logo no começo, já a falar de 10, 15, 20 mil, passando para 2013, 2014, já se falavam em 30, 40
e até alguns relatos, algumas pesquisas apontando para muito mais, 60, 70 mil estrangeiros chegando no conflito. E inicialmente, é verdade, muito na onda de uma narrativa de primavera árabe, no sentido de vamos ajudar os grupos locais a derrubar os governos ditatoriais do Oriente Médio, e depois com uma mudança de narrativa que já era a própria criação de um Estado, entre aspas, verdadeiramente islâmico. Então, nos surgiu a pergunta desde o começo: o que explica isso? O que poderia explicar por que alguém deixa sua vida, sua família, filhos para trás e vai para um lugar distante lutar uma guerra cujas consequências, cuja repercussão nada afetaria suas vidas? Quais foram os maiores obstáculos ao pesquisar e reunir informações para o livro? Essa é uma pergunta muito boa, Clark, porque proporcionalmente ao quão fascinante parecia ser, né, o objeto de estudo, era igualmente difícil encontrar material confiável para basear as pesquisas. Mas, de certa maneira, é uma dificuldade inerente aos estudos de radicalização em geral, porque quando a gente fala no chamado processo de radicalização, a gente está muitas vezes buscando entender motivações psicológicas muito internas de potenciais recrutas, de potenciais terroristas, e que nem sempre são acessíveis nem mesmo por uma entrevista. O que te garante que o que aquele terrorista, principalmente quando você vai entrevistar um foreign fighter, um terrorista, depois de uma atuação de polícia, ou depois de uma prisão, ou depois de um atentado, que ele pode ter mil outros motivos para te passar uma versão romantizada das suas motivações, do que por que fez isso, do porquê fez aquilo. Ou seja, ainda que nos fossem acessíveis os voluntários do Estado Islâmico para entrevistas, ainda assim o pesquisador de terrorismo, de radicalização, não pode garantir que as versões que são passadas pelas próprias pessoas envolvidas são verdadeiras. E, obviamente, ao fazermos uma pesquisa desse nível de complexidade do Brasil, a gente acabava não tendo outro remédio que não fosse buscar as pesquisas feitas no exterior, as mais confiáveis, as mais robustas, as metodologicamente mais adequadas para o nosso próprio estudo e, na medida do possível, também tentar o maior acesso às chamadas fontes primárias. Então, o que a gente fez muito também foi analisar as próprias publicações do Estado Islâmico. Na medida do possível, a gente tentava acompanhar e trazer um pouco também para o estudo do que o próprio Estado Islâmico, com a sua imensa rede de propaganda, conseguia publicar, de que maneira isso afetava a decisão das pessoas de se dirigir ao Estado Islâmico. Qual foi a razão para que vocês dividissem em categorias os fatores motivadores para que os estrangeiros se unam ao Estado Islâmico? Primeiramente, eu acho que nunca é demais lembrar que, como a gente está falando de estudo de terrorismo, estudo de radicalização, nós estamos tratando de temas absurdamente complexos e com muito poucos consensos, mesmo dentro da própria comunidade acadêmica. Quando a gente traz isso para o mundo político, das relações internacionais, de pautas tão distintas entre os países, isso obviamente agrega um outro nível de complexidade e de discórdia. Mas o que ficou muito claro desde o começo da pesquisa, que não era possível generalizar e tentar chegar a uma explicação que pudesse trazer uma fórmula, uma receita de bolo que pudesse explicar a mobilização de todas as pessoas que foram para o Estado Islâmico. O que eu quero dizer é que, ainda que existissem lá em 2012 e 2013, na mídia, generalizações muito populares, como, por exemplo, ao tentar explicar a ida de tantos voluntários jovens europeus nascidos na Europa, inclusive, para o Estado Islâmico, era muito normal escutar algo como: isso está correndo porque esses jovens fazem parte de uma segunda, terceira geração de imigrantes que nasce na Europa, mas sem uma ligação forte com seus antepassados, com suas culturas de origem, mas também sem uma identificação com a cultura local, se sentem discriminados pela sociedade ocidental, etc., fazendo com que eles fiquem
entre aspas, perdidos entre dois diferentes mundos, se tornando vulneráveis e presas fáceis para recrutadores, etc. Ainda que esse tipo de versão representasse, sim, um fator relevante para a parcela dos voluntários, nesse caso europeus, que iam para o Estado Islâmico, quando você ia estudar a história de vida de alguma pessoa que havia saído a notícia de que havia pegado o avião, havia ido para Síria e Iraque, era muito difícil encontrar 2, 3 pessoas com uma história de radicalização que parecia semelhante. Então, ficou muito claro desde o começo de qualquer generalização de uma explicação que pudesse servir para a maioria dos voluntários do Estado Islâmico não seria verdadeira, não seria procedente. E, de certa maneira, até dando um certo spoiler aqui, isso acabou sendo uma das mensagens principais da pesquisa, a ideia de que desconfie de simplificações e de fórmulas, de explicações que tentem apontar um único fator como o fator capaz de explicar o processo de radicalização dessas pessoas. E na tentativa de ir buscando uma maneira que eu pudesse ir sistematizando e organizando fatores tão diversos e de níveis aparentemente tão distintos, muitas vezes a gente encontrava fatores que eram claramente de um nível, de uma categoria diferente. Era muito difícil você colocar fatores socioeconômico-culturais numa mesma prateleira de motivações mais psicológicas, como uma necessidade de encontrar um sentido para a vida, ou mesmo a busca por adrenalina, aventura, etc. E o que a gente acabou fazendo foi tentar não inventar a roda e indo buscar na literatura mais clássica de terrorismo modelos, esquemas que pudessem ser adaptados para o fenômeno dos foreign fighters na Síria e no Iraque. E na literatura de radicalização existem vários modelos que buscam explicar esse processo. O fato de ser um processo é praticamente um dos poucos consensos dentro dos estudos de radicalização. A radicalização normalmente se divide, no mínimo, em 2 fases. A radicalização propriamente dita, na qual o indivíduo adquire essa mentalidade radical, esse extremismo no pensar, no entender legítimo o uso de violência para defender aquela comunidade ou para consertar injustiças que existem no mundo. E um segundo momento que chamamos de engajamento, que é o momento no qual ele realmente decide perpetrar um ataque terrorista ou pegar um avião e se juntar ao grupo terrorista e lutar uma guerra que não lhe pertence, etc. E dentro desse consenso que existe, né, de que isso é um processo, é uma mudança de fase crescente que vai acontecendo, existem vários modelos que buscam sistematizar, esquematizar essa evolução de momentos, e desde uma analogia com uma escada a pirâmides, ou mesmo uma divisão em níveis de fatores. A gente pegou uma ideia de dividir em 3 níveis de fatores que já existia na literatura para a radicalização em geral. Por exemplo, Martha Crenshaw, uma das autoras mais clássicas de terrorismo, no seu livro sobre as causas do terrorismo, ela já dividia em 3 níveis de fatores. Existe também a ideia muito clássica nos estudos de radicalização que tem a ver com as ideias de push factors e pull factors, que são os fatores macro que empurram o indivíduo para a direção do terrorismo, e os fatores também que vêm de fora para dentro, ou seja, do grupo atuando na atração desses potenciais voluntários. Então, nesse intuito de não inventar a roda e tentar adaptar para o fenômeno moderno dos foreign fighters do Estado Islâmico, a gente tentou buscar todas essas ideias já consolidadas na literatura e trazer para o nosso estudo a que mais parecia adequada. Então, uma ideia de 3 níveis, né? Um nível interno de fatores, correspondendo aos fatores psicológicos, um nível intermediário, onde entra boa parte dos chamados fatores de atração, dos pull factors, que são a ideologia do Estado Islâmico, a propaganda, e fatores como a dinâmica de grupo, que é a ideia de que isso foi muito claro no fenômeno do Estado Islâmico, como a grande maioria, os 70%, 80% dos combatentes, dos voluntários, foram atraídos para o grupo pelos próprios amigos e familiares próximos que primeiro se dirigiram para a Síria e Iraque. Essa dinâmica de grupo, ou seja, de um amigo, de um parente, de um primo puxar o outro, convencer o outro, influenciar o outro, também chamado de peer pressure, tem várias expressões na literatura que se referem ao mesmo fenômeno, foi muito presente, fazia parte do nosso nível intermediário de fatores. E um nível mais externo, se a gente pensar em 3 círculos concêntricos,
um nível interno, um segundo nível intermediário e um terceiro nível mais externo, com os fatores mais macro, fatores socioeconômicos, fatores relacionados à geopolítica do Oriente Médio, à política internacional, etc. E a nossa conclusão, ideia geral, para terminar, era que a explicação por que essas pessoas tomavam a decisão de ir para a Síria e para o Iraque e lutar em prol da ideia de um Estado verdadeiramente islâmico e lutar de um lado de um grupo terrorista, era mais bem explicado por uma combinação de fatores desses três níveis, que dificilmente seria uma combinação que se repetiria de um indivíduo para o outro. Em cada indivíduo, a gente teria uma proporção maior ou menor de determinados fatores e que para cada um atuaria uma específica combinação quantitativa e qualitativa desses fatores descritos na pesquisa. Qual papel as redes sociais desempenham na propagação da ideologia jihadista e na atração de voluntários? Papel crucial. Na verdade, o surgimento da internet muda completamente a dinâmica dos processos pelas organizações terroristas. Se a gente parar para pensar, a internet surge na virada do século e logo em seguida a gente já tem um 11 de setembro. Depois a gente tem uma intervenção dos Estados Unidos no Afeganistão, fazendo com que a chamada ali a Al-Qaeda Central, o núcleo duro da Al-Qaeda se espalhe, né, ao redor do mundo. Então surgem as franquias da Al-Qaeda e começa um uso bastante eficiente e frenético por parte da Al-Qaeda e seus apoiadores. Claro que naquele momento não existiam ainda redes sociais, propriamente dita, mas ali na virada do século já começa o recrutamento a acontecer muito por meio dos fóruns de bate-papo que existiam e algumas das afiliadas à Al-Qaeda, como a Al-Qaeda no Iraque, quando houve a intervenção dos Estados Unidos e surge então uma segunda grande onda de combatentes estrangeiros para o Iraque, depois do Afeganistão, já começam a se utilizar muito da internet para fins de recrutamento. Mas, claro, embora a Al-Qaeda tenha se aprimorado muito ao longo dos anos, desde o começo do século, em termos de propaganda, de produção de conteúdo midiático, o Estado Islâmico atingiu um nível de produção de material, de elaboração, de estrutura de produção de propaganda totalmente sem precedentes. Além de ter toda uma estrutura descentralizada, com vários centros de produção de propaganda, o Estado Islâmico contava com um verdadeiro exército de voluntários ao redor do mundo para disseminar, para replicar esse material que era produzido, formando uma rede bem complexa, extensa, descentralizada, de colaboradores, disseminadores, e nesse ponto específico da disseminação houve um papel gigantesco das redes sociais e de algumas plataformas em especial. A gente para pensar na importância das redes sociais para o movimento jihadista, não é muito difícil perceber, até observando fenômenos mais cotidianos, como esse fenômeno da polarização política que vem ocorrendo em todo o mundo, inclusive no Brasil. A gente vê como aplicativos de conversa e algumas plataformas facilitam essa aproximação de pessoas com a mesma visão de mundo e, ao mesmo tempo, o afastamento de outras pessoas que venham a questionar as nossas crenças, uma vez que as próprias plataformas muitas vezes vão te sugerindo outras pessoas que consomem aquele mesmo tipo de conteúdo, e isso vai gerando uma bola de neve e fazendo com que as pessoas de cada grupo particular vão reforçando ainda mais as suas visões de mundo. E esse círculo vicioso funciona muito a favor dos movimentos extremistas violentos, independentemente da matriz ideológica, seja neonazismo, jihadismo, extrema-direita, esquerda ou antissemitismo. Esse fenômeno das coisas serem replicadas e serem reforçadas facilita muito o trabalho dos movimentos violentos. Mas voltando ao Estado Islâmico, muita coisa chamava muita atenção no uso de internet e de redes sociais, como, por exemplo, como eles eram altamente adaptativos para fugir da censura, né, das grandes potências, do rastreamento, e tinham táticas extremamente moldadas para cada tipo de público-alvo. O Estado Islâmico tinha uma narrativa específica para a mulher ocidental. Eles sabiam desenhar muito bem a narrativa e a forma de atrair os pontos vulneráveis de cada tipo de público-alvo. Mas, na verdade, sim, a própria natureza do movimento do Estado Islâmico, em comparação com outras organizações terroristas, facilitava muito também essa utilização de terceiras pessoas, não necessariamente do centro
da organização do Estado Islâmico. Ao contrário do que acontecia antigamente, o que acontecia com uma Al-Qaeda, não bastava você querer para ser um membro da Al-Qaeda. Já no caso do Estado Islâmico, você pegava um avião para Istambul, quer dizer, uma coisa que nem chamava tanta atenção assim, bastava você pegar um voo e algumas horas de ônibus, você estava dentro dos territórios dominados pelo Estado Islâmico, dentro do qual eles gozavam de uma grande soberania, e uma vez lá dentro você se tornava sim um membro do Estado Islâmico, da organização terrorista mais importante do mundo. E uma vez dentro do Estado Islâmico você estava totalmente autorizado e liberado a postar conteúdo midiático, a twittar, a postar em Instagram e, inclusive, sobretudo, tentar convencer outras pessoas de ir para o Estado Islâmico. Embora esse consumo por si só, de propaganda jihadista possa parecer para alguns algo fútil, talvez até inofensivo, é importante a gente comentar que muitas pesquisas recentes mostram que elas têm se tornado cada vez mais especialmente relevantes no processo de radicalização, principalmente quando a gente fala de atores solitários, né, dessa pessoa que começa o seu processo de radicalização por conta própria, sem um contato direto com algum membro da organização, ou mesmo um recrutador em carne e osso. O John Horgan, que é um psicólogo especialista em terrorismo, que pesquisa décadas já terrorismo, entrevista terroristas, etc. E no último livro dele, agora do final de 2023, ele mostra muito bem como o consumo de propaganda jihadista muitas vezes inicia o processo de radicalização de algumas pessoas. Meu caro, como a geopolítica e o contexto global se relacionam com as escolhas individuais dos voluntários? Esse é um tipo de pergunta que a gente precisa separar e dividir essa pergunta em mais de uma resposta. Porque, de um lado, é interessante observar como todas as narrativas e ideologias de grupos extremistas, especialmente de grupos com pautas mais internacionais, como o Estado Islâmico, são quase sempre construídas com base em aspectos e fatos da política internacional, interpretação de fatos históricos e questões geopolíticas, principalmente quando a gente está falando de Oriente Médio. Se você conseguir entrevistar um terrorista da Al-Qaeda ou um foreign fighter do Estado Islâmico em busca das suas motivações, fatalmente vamos escutar alguma versão altruística e romanceada das suas intenções, relacionadas com suas percepções de injustiça e a vontade de corrigir injustiças que existem no mundo, ou defender um determinado povo, né, oprimido pelas intervenções das grandes potências ocidentais, ainda que esse seja um voluntário que tenha ido puramente por motivos que a gente chama na nossa pesquisa de egoísticos. Ou seja, um cara que tenha ido simplesmente para herdar uma casa, né, ter um salário, o Estado Islâmico pagava salário para os seus voluntários, ou ter perspectivas de lhe ser atribuída uma esposa, ou seja, isso não é o tipo de motivação que normalmente um terrorista revela numa entrevista. É sempre muito difícil saber se e o quão realmente foi preponderante motivações mais altruísticas, tipo defender ou corrigir determinadas injustiças, ainda que ele te afirme que isso que lhe fez entrar na causa. Mas dito isso, se a gente olha o caso específico do Estado Islâmico, houve sim muitos voluntários que se juntaram ao grupo por questões pragmáticas, envolvendo realmente a geopolítica local. Sobretudo, uma guerra étnica que existe naquele momento entre sunitas e xiitas, que se acirrava tanto naquele momento histórico. Um morador sunita de uma vila na divisa do Iraque com a Jordânia, muitas vezes optava por lutar e ajudar o Estado Islâmico, um grupo extremista, sim, mas sunita, que arriscar ser governado, muitas vezes massacrado por governos locais xiitas apoiados pelas grandes potências. E outra coisa relacionada com isso é que em um segundo momento da expansão do Estado Islâmico, especialmente quando o Estado Islâmico passa a ser combatido depois de todas aquelas decapitações dos filmes das pessoas sendo decapitadas, etc., e o Estado Islâmico passa a ser combatido por uma coalizão de países liderada pelos Estados Unidos, entra também em cena uma clássica narrativa jihadista muito utilizada anteriormente, em outras guerras, como foi o caso da Guerra do Afeganistão contra os soviéticos, a própria Guerra do Iraque,
contra os Estados Unidos, que é a ideia de que seria uma obrigação de todo bom muçulmano se dirigir ao conflito para expulsar invasores em terras muçulmanas. Como eu disse, como já aconteceu em outras guerras, no caso do Estado Islâmico, muitos estrangeiros, sim, se dirigiram ao conflito para lutar contra esse intervencionismo ocidental ou de grandes potências em terras muçulmanas. Na sua opinião, o que diferencia a dinâmica de grupo no contexto do Estado Islâmico em comparação com outros movimentos sociais? Uma ideia trazida pela literatura de terrorismo nada mais é do que a ideia de que as pessoas frequentemente iniciam seus processos de radicalização, principalmente o processo de engajamento, né, a hora de realmente decidir se envolver realmente violentamente ou tomar a decisão de pegar o avião, de ir para o Estado Islâmico. Muitas vezes, no caso do Estado Islâmico, foi muito frequente, influenciados por pessoas próximas, primos, amigos, colegas do boxe, do futebol, da academia, do centro religioso, etc. E sua pergunta tem uma razão de ser realmente, porque de fato há pesquisas relacionadas a diversos outros tipos de movimentos extremistas que demonstram a mesma relevância do fenômeno. Então, no que diz respeito à chamada dinâmica de grupo, eu diria que eu vejo mais semelhanças entre os movimentos, né, de distintas ideologias que diferenças. O que chamou atenção no caso dos foreign fighters do Estado Islâmico, né, sem dúvida foram os números e também a frequência com que essa dinâmica de grupo se mostrava evidente naqueles processos de radicalização que se tornaram conhecidos. Na minha opinião, de novo, de certa maneira, tem muito a ver com o contexto e com as peculiaridades do Estado Islâmico como grupo terrorista, que os diferenciava muito de outras organizações que atuavam mais nas sombras, né, escondidas no submundo, como, por exemplo, a própria Al-Qaeda. Então, se você se lembra, né, o Estado Islâmico ali entre 2012, 2014, 2015 controlava grandes territórios, chegou a ter uma extensão territorial do tamanho da Grã-Bretanha, sem muitos problemas. Até o momento que as grandes potências lideradas pelos Estados Unidos decidem intervir militarmente, era relativamente fácil para um europeu chegar na Síria, pegar um avião para Istambul, cruzar o território da Turquia de ônibus, que era a rota mais comum, sem grandes desafios, sem muitos obstáculos e sem correr muitos riscos. Essa falta de obstáculo, de perigos que pudessem dissuadi-los, acabou potencializando muito essa dinâmica de grupo no caso do Estado Islâmico. Como a propaganda do ISIS se adapta para atingir diferentes públicos, incluindo brasileiros? Neste aspecto, entendes como eficaz tal estratégia? Foram extremamente eficazes nessa adaptação da propaganda, das narrativas. Ela se alterou significativamente entre 2012 e 2016, desde a ideia da imigração, que era um dever obrigatório para todo bom muçulmano imigrar para a Síria e para o Iraque, né, ajudar na constituição do que iria se tornar o primeiro Estado moderno, verdadeiramente islâmico. Isso se altera depois com a entrada da coalizão enfrentando o Estado Islâmico. Eles começam também a incentivar os ataques domésticos das pessoas que não fossem capazes de viajar, mas que pudessem cometer atentados domésticos nos países onde viviam, e assim como faziam diferentes versões em vários idiomas das publicações, faziam versões distintas, claramente voltadas para públicos distintos, então faziam abordagens nitidamente focadas em mulheres do mundo árabe e outras bem diferentes, focadas para mulheres que viviam no Ocidente. Mas com relação especificamente ao Brasil, não me lembro de ter visto publicação oficial do Estado Islâmico, quero dizer, fonte primária, que tenha realmente partido em português do Estado Islâmico. Houve sim replicações, disseminações em português, mas de pessoas que estavam em países de língua portuguesa na África ou mesmo em Portugal, traduziam e replicavam. Mas não me pareceu que o Estado Islâmico tinha e tentou em algum momento focar em países de língua portuguesa, muito menos especificamente o Brasil, não. A gente teve sim combatentes voluntários que saíram de países distintos das Américas, teve Brasil, Chile, Argentina,
Estados Unidos e Canadá, óbvio, e curiosamente o país do qual saíram proporcionalmente mais voluntários do Estado Islâmico foi a Trinidad e Tobago, de onde saíram centenas, e não me lembro de nenhum esforço aparente para atrair pessoas do Brasil. Você acredita que a operação policial denominada deflagrada pela Polícia Federal em julho de 2016, teve algum impacto na prevenção de atividades relacionadas ao Estado Islâmico no país? Por quê? Pergunta difícil de responder por alguns motivos. Minhas falas aqui são exclusivamente frutos da minha observação, da minha opinião pessoal, a qual, mesmo que de alguma maneira impregnada por minha experiência profissional, de nenhuma maneira representa a visão oficial da instituição da Polícia Federal. Esclarecido isso, tendo em vista também que não existem pesquisas de campo sobre terrorismo, sobre radicalização no Brasil, eu honestamente não me vejo com credenciais ou não me sinto numa posição confortável. Acho que somente os colegas que estão no campo, que trabalham com o tema no dia a dia, têm essa legitimidade para dar uma opinião com a consistência que o seu podcast merece. Muito interessante as tuas explicações, meu caro. Neste momento, antes de prosseguirmos com outros questionamentos e visando a melhor reflexão acerca da riqueza e profundidade das suas respostas e esclarecimentos, faremos um intervalo. Na próxima semana, prosseguiremos nesta fascinante conversa. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, acompanhamos a primeira parte da entrevista com Guilherme Fonseca, um dos autores do livro Passaporte para o Terror: Os Voluntários do Estado Islâmico. Acesse www.extramurospodcast.com, Extramuros com H. Saiba mais, comente, inscreva-se e compartilhe nosso propósito. Será um prazer ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima!